E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.turbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 11 de maio de 2015. Deus trouxe ao meu coração uma palavra do Evangelho de São Marcos, capítulo 7. No Novo Testamento, começa em Mateus, Marcos. É o segundo livro do Novo Testamento. Livro de São Marcos, capítulo 7. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo de Deus. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser, ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis:
Se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é, que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola, e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu que és santo, Senhor, 3 vezes santo, fala conosco, meu Deus, por esta palavra. Ó Deus, nos ensina mais uma vez, nesta escola do Teu Espírito Santo, nos ensina, Senhor, a voltarmos às origens, a voltarmos desde o princípio, quando estava Adão e Eva no Jardim do Éden, a voltarmos a ter este coração puro, Senhor, como no princípio. Ó Deus, nos purifica pela Tua palavra, nos lava, nos transforma, ó Deus, por amor do Teu santo nome. Ó Senhor, alcança cada vida que vai ouvir esta palavra e que Teu Espírito Santo venha trabalhar nestes corações. Ó Deus, é assim que eu te peço, por todas estas vidas, no santo nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus estava ensinando ao povo que estava ao seu redor. Certa vez os fariseus começaram a observar os discípulos do Senhor e ficaram indignados, porque os discípulos do Senhor Jesus não faziam o que eles faziam. Assim é na vida do cristão também. As pessoas vão nos observar. Quando você converte a Cristo Jesus e se torna um cristão, o mundo nos observa. A gente passa a ser, como diz o apóstolo Paulo, como uma carta lida por todos. Passamos a ser assistido tanto pelos anjos como pelos moradores da terra. Em tudo que nós vamos fazer, nós seremos observados. A nossa atitude, quando alguém pisa no seu pé dentro do ônibus, se você está trajado com uma veste que dá para identificar que você é uma pessoa diferente, um cristão, eles vão já te julgar se você tomar uma atitude, de repente, que não é de um cristão. Pisaram no seu pé e sai da sua boca alguma palavra torpe, já vão te acusar. Nós somos observados o tempo todo, tanto pelos anjos como pelos homens, pelos moradores da terra. E aqui acontecia a mesma coisa com os discípulos do Senhor Jesus e com o próprio Mestre. Eles observavam a conduta dos discípulos, dos apóstolos de Cristo Jesus, dos seus discípulos, e viam que eles não faziam o que eles faziam religiosamente. Eles guardavam as tradições dos homens. Eles achavam que aquilo que eles faziam era justo, era suficiente para herdar a salvação.
Eles estavam tão focados naquela prática, naquela religiosidade, que seu coração já não entrava mais nada novo. No seu coração já não entrava as coisas que são importantes, como o amor ao próximo. Mas eles se preocupavam mais com o exterior do copo. Eles se preocupavam mais com as coisas do lado de fora. E o Senhor Jesus mostrou a eles que o que importava não era o exterior do copo, mas o interior do copo. O interior da alma é o que importava. Porque nada que entrava podia contaminar a alma. Foi o que o Senhor Jesus quis dizer. É claro, se você comer com a mão que você pegou em dinheiro e pegar na carne para temperar o bife e pegar no alimento, pode conter bactérias ali. Pode dar problema de saúde, mas não foi esse o sentido que o Senhor Jesus quis dizer. O sentido desta palavra, o qual ele disse, se referia ao interior da alma. Nada que entra na alma consegue contaminar ela, mas é o que sai do interior da alma. É o que sai de dentro do coração, dos seus sentimentos. Isso contamina todo homem. Se nós voltarmos em Gênesis capítulo 6, nós vamos ver como viviam os seres humanos antes do dilúvio. Gênesis capítulo 6, só para você entender como vivia um povo antes do dilúvio. Capítulo 6 de Gênesis. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Foi o tempo que Deus deu para Moisés pregar o Evangelho, pregar a palavra da salvação. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, começaram a se misturar. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Quando ele fala homem, se refere ao homem e à mulher, porque o primeiro que foi criado foi Adão, e de Adão saiu a mulher. Por isso ele diz homem, como sendo a todos. E pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, o ser humano, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver-os feito. Me arrependo de os haver feito. Mas graças a Deus que ele achou Noé, né? Verso 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Havia um justo na terra. Então diz aqui no versículo 5 que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só maldade. Só maldade. Então isso contamina todo homem, o que está dentro do coração. Jesus também disse: se teu olho te faz pecar, arranca ele. Porque é melhor entrar no céu sem um olho do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. Não no sentido de arrancar os olhos, é no sentido, uma metáfora que ele está fazendo aqui. Arrancar o olho é você deixar de olhar para certas coisas que te faz pecar, como por exemplo acessar a pornografia na internet, cobiçar a mulher do próximo. Então desvia o teu olhar de cometer este pecado. Deus ele nos julga, ele nos sonda, ele nos observa somente dentro do nosso coração.
O juízo de Deus para com as nossas vidas, ele se dá dentro da nossa intenção. É dentro do nosso coração. Quando vai acontecer na carne, quando a gente comete tais coisas e passa a praticar, aí já é a intenção do coração já praticada. Mas Deus já está sondando antes disso acontecer. Então não é somente os olhos, mas é o coração que deve ser guardado. Porque é o coração contaminado que vai fazer com que os teus olhos se contaminem. Quando Satanás queria colocar sua cadeira acima do trono de Deus, a intenção do coração dele, através daquela intenção maligna, Deus já o exterminou, já o expulsou do céu. Porque ele tinha esta intenção. Deus, ele sonda os nossos pensamentos. A palavra nem chegou à nossa boca e ele tudo conhece, como diz no Salmo 139. Então é a intenção do coração. É isso que contamina o homem. A intenção do coração. Por isso que nós temos que fazer como Davi. Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, meu Deus. Então, coração sobrecarregado, um coração cheio de rancor, de vingança, um coração cheio de ódio, um coração que não tem amor ao próximo, não tem misericórdia, não perdoa. É essas coisas que Deus pesa na sua balança. Deus pesa tudo que nós sentimos, meu irmão, minha irmã. Deus, ele nos sonda o tempo todo para que nós possamos entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Nós temos que ser lapidados aqui pelo Senhor. Nós temos que ser provados, como diz o apóstolo Pedro. O ouro tem que ser apurado pelo fogo para que venha tirar as imperfeições. Por isso que muitas vezes Deus nos leva às provações para que Ele possa nos lapidar, para que Ele possa tirar as imperfeições, a sujeira que está dentro do nosso coração, para nos preparar como uma virgem prudente, como ele diz nessa parábola. A virgem prudente, cheia de azeite na sua botija. Deus quer te preparar, Deus quer tirar os carrapichos desta ovelha, Deus quer tirar toda a imperfeição deste ouro, Ele quer apurar, mas tem que passar pelo fogo da provação. Tiago diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida. Ninguém gosta de ser provado. Ninguém gosta, nenhum ser humano suporta. Eu também não gosto, não suporto provações. Mas quem disse que eu tenho que gostar? Todos nós iremos passar pelas provações. O ouro tem que ser provado no fogo para tirar as impurezas, para tirar essa maldade. Gênesis 6, tudo que era maldade havia no coração daquele povo. E nós somos a mesma coisa desse povo. Todos nós somos as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Se nós não tivermos a luz do Senhor Jesus na nossa vida, se nós não fomos enxertados pela palavra de Deus, se nós não fomos comovidos, contristados pelo Espírito Santo, é Ele que concede a nós o arrependimento. Se Deus não tivesse essa ação para conosco, essa misericórdia, nós seríamos maus, seríamos brutos. Mas é o Espírito Santo de Deus que te convence. É Ele que toca no seu coração e diz assim, bem dentro do seu coração, Ele fala assim, não vá neste lugar, meu filho. Desvia-te deste lugar. Não ponha isso na tua boca. Não faça um negócio ilícito, não engana o teu próximo. Não faça isso. Aí pesa o seu coração. Pesa o seu coração. É Deus falando contigo. Não faça isso. Graças a Deus pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Por isso Jesus disse, não vos deixareis órfãos, mas rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, e Ele estará para sempre para convosco. Sempre estará conosco. O Espírito Santo é Ele que nos dirige a palavra santa de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então os fariseus observavam os discípulos do Senhor Jesus, mas eles guardavam só o lado ruim, eles só observavam os erros deles, mas não guardavam o amor.
Se você ler Mateus 23, Jesus rasga o verbo com eles. Eles guardavam a lei, mas eles não tinham sentimentos para com o próximo. Eles não tinham compaixão, não tinham misericórdia. Eles não tinham amor. Paulo diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, o metal que tine, como o sino que ressoa. Ainda que eu tivesse amor, falasse a língua dos anjos, ou que distribuísse todos os meus bens para os pobres, que desse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, amor, nada isso me aproveitaria. O amor é sofredor, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Se você ama a Deus, você espera o tempo dele. Tudo crê. Então Deus, ele quer nos preparar para isso, para a carreira que nos está proposta. O autor aos Hebreus capítulo 4 diz que o nosso descanso, meu irmão, minha irmã, não é aqui nesta terra. Enquanto estivermos aqui, temos que andar na luz do Senhor Jesus. Temos que seguir as pisadas do Mestre. O Senhor Jesus, tanto ele chamou para nós ser salvos, mas também disse para nós padecermos com ele, para nós carregarmos a nossa cruz. A cruz só é pesada quando você não aceita as palavras do Senhor, quando você não coloca na sua vida as palavras do Senhor. Aí ela se torna um fardo. Mas quando você aceita a palavra de Deus, essa palavra ela vai sendo enxertada no seu coração. No princípio você vai brigar com a palavra. No princípio você vai questionar a Deus, você vai contender o Senhor. Mas depois a palavra ela vai quebrando este coração endurecido. E ela vai adentrando nas suas entranhas. E ela vai transformando, forjando o seu caráter. E aquilo que você achava impossível, você pensou, mas isso aqui é impossível de eu fazer. Como que eu vou controlar os meus olhos? Como que eu vou controlar os meus pensamentos? Como que eu vou ficar irado e não vou pecar? É a graça de Deus. É a graça de Deus. A graça do Senhor Jesus vai te dar este poder para você praticar esta palavra. É a graça de Deus. E a palavra enxertada no seu coração, ela vai transformando, dia após dia. É de fé em fé, é de glória em glória. Hoje você é uma pessoa boa, amanhã você será melhor ainda. A carreira que nos está proposta, ela não tem parada, ela é contínua e continua. Amanhã você é melhor. Opa, escorreguei, caí, levanta de novo. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. O justo nunca será abalado. Se você caiu, sacode a poeira, levanta-te. Levanta-te e começa de novo. O nosso descanso não é aqui neste mundo. Se você errou, se você ofendeu alguém, se reconcilie com esta pessoa e volta ao caminho do Senhor Jesus. Não se condene. O único que te julga e quem nos julgará naquele dia é o Senhor Jesus. Hoje ele está como teu advogado, como nosso advogado. Ele intercede por mim e por ti. Levanta-te, não se condene. O único que está condenado é Satanás. Para ele não tem mais salvação. Ele já está condenado. Jesus venceu ele na cruz, quando ele morreu por nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. E continuando aqui, ele descreve: os discípulos interrogaram o Senhor Jesus e queriam saber a respeito da parábola. Aí Jesus deu uma dura neles, versículo 18 de Marcos 7. Ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Vocês estão andando comigo e ainda não compreenderam? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as coisas, as comidas. Ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Pessoa que vive amargurada, o coração da pessoa sai mágoas, rancores,
murmúrios, resmungos, iras, ódios, palavrões. Isso contamina todo homem, todo ser humano. Todo ser humano se contamina com as próprias palavras que se tornam um veneno. A própria palavra que sai da boca da pessoa é um veneno contra ela mesma. A própria palavra. Aí ela começa a xingar. Aí o inimigo começa a usar as suas palavras contra ela mesma. É por isso que Tiago descreve aqui no capítulo 3. Veja o poder que tem as palavras que saem da nossa boca. As nossas palavras são usadas pelo maligno. Aí se você tem um coração amargurado, um coração que guarda mágoas, rancores, aí você começa a colocar tudo para fora. E veja bem o poder que tem essas palavras que saem dos nossos lábios. Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quer dizer que se a pessoa não tropeça nas palavras, é só nesse momento que ele se considera perfeito. Ele guardou os seus lábios, porque o seu coração está limpo. Verso 3 diz: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Um navio tão grande é controlado por um pequeno leme. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia? A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A língua é inflamada pelo inferno. Os demônios usam a nossa língua contra as pessoas. Se teu coração estiver cheio de maldade, de ódio, de ira, ele te usa. Por isso o apóstolo diz: não deis lugar ao diabo. Longe de vós toda amargura, isso vai entristecer o Espírito Santo. Isso vai criar uma raiz de amargura e vai contaminar as pessoas que estão à sua volta. Aí o diabo vai usar a sua língua contra você mesma. Aí começa a trazer doenças, enfermidades no seu corpo. Começa a trazer doenças entre as pessoas que estão ao teu redor. Traz amargura, traz ódio, traz falta de perdão. E o inimigo está aplaudindo tudo isso. Por isso que Paulo diz que eu perdoei vós, para que Satanás não tivesse nada contra mim. Nada, nada, nada. Nenhuma acusação. Por isso que os servos de Deus têm que ser irrepreensíveis, como diz a Escritura. Tem que tirar de entre nós o fermento velho, para que sejamos uma nova massa. Verso 7 diz: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. Você está vendo o que ele diz? Por que ele não pode domar a língua? Porque tem que curar o mal pela raiz. Não é o controle da língua, mas é o controle do coração. Então entendemos bem a palavra. Se nós limparmos o nosso coração, tirar tudo para fora, tendo uma vida de oração diante de Deus, tendo uma vida de confissão de pecados diante do Senhor, meditando na sua palavra, estando na igreja, orando, jejuando, perdoando, o nosso coração vai estar limpo, meu irmão, minha irmã. Então, se o coração nosso estiver limpo, não vai sair coisas ruins do nosso coração, porque ele vai estar limpo, ele vai estar curado. Ele vai estar curado. É que nem uma caixa d'água. Se a caixa d'água estiver suja, estiver cheia de lodo, de barro, a sua água vai ser suja. Ela vai fazer mal, pode causar pedra no seu rim.
Mas se a caixa d'água for sempre feita a manutenção na caixa d'água, e você tirar todo aquele lodo, lavar aquela caixa d'água, tirar o lodo, o barro, e deixar ela limpa, sempre de vez em quando você limpa, 2 ou 3 vezes no ano, a água vai sempre sair limpa. Assim somos nós. É isso que Jesus está nos ensinando. Se nós limparmos os nossos corações, tirar todo o mal dele, vai ser fácil para dominar a língua. Ele diz aqui no verso 8, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, está cheia, se referindo ao coração. Porque o coração, a língua só vai falar o que tiver dentro do coração. Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração. Se meu coração está cheio, por exemplo, de música secular ou de futebol, por exemplo, eu só vou falar disso. Se meu coração está cheio de telejornais, de notícias, eu só vou falar disso. Mas se meu coração estiver cheio da palavra de Deus, o meu assunto é Deus, o meu assunto é a palavra do Senhor, o meu assunto é as obras de Deus, aí sim, aí a sua boca vai falar somente isso. Você vai ter uma palavra para levantar o que está caído. A arma que nós temos contra as trevas está dentro de nós, dentro do nosso coração. E aqui diz mais: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita ou coloca alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Essa fonte. Qual é a fonte? O coração. Qual é a fonte que te dá a água na sua torneira? A caixa d'água. Então, se essa fonte estiver limpa, da sua boca não vai sair palavras torpes. Da sua boca não vai sair palavras de maldição. Lembra-te, eu sempre medito numa passagem que Deus deixou registrada no livro de Gênesis. Quando Noé, depois de 1 ano, Noé entra em terra seca. E daí diz a Escritura que ele plantou uma vinha. Ele plantou uma vinha. E diz a palavra de Deus que Noé bebeu o vinho dela e se embriagou. Aí o seu filho Cã viu o pai que estava nu. Noé bebeu tanto que acabou ficando sem roupa. E seu filho foi e viu que o pai estava bêbado, naquela situação. Aí ele pegou, chamou os seus 2 irmãos e para mostrar, para humilhar o pai. Mas a intenção dele não era mal. Ele queria, eu acho que, tirar um sarro no pai. Aí o que aconteceu? Os 2 irmãos dele foram lá de costa, pegaram um pano e cobriram Noé. Mas no dia seguinte, Noé ficou sabendo de tudo isso. Sabe o que ele fez? Ele amaldiçoou o filho dele. Maldito seja Cã. Por que ele fez isso? Por que Deus registrou essa passagem na Escritura? Porque o coração de Noé, nessa época, com certeza estaria contaminado para amaldiçoar o próprio filho. Mesmo sendo justo, como diz ali no livro de Gênesis capítulo 6. Noé era justo. Mas quando Deus fala que nós somos justos, não vai dizer que nós não pecamos. Porque todos nós pecamos desde a queda de Adão e Eva. Mas eu creio pelo seguinte. Eu creio que no fato de Noé estar com seus filhos e com as suas noras e com a sua esposa dentro da arca durante 1 ano, tirando as fezes de animais, né? Tratando dos animais e junto com a sua família o tempo todo, eu acho que criou ali uma certa amargura. Criou ali um certo ressentimento entre Noé e Cã. É o que dá a entender o texto. Criou um certo ressentimento entre pai e filho. Ele já sabia que Cã tinha essas artes, né, de aprontar com o pai. Mas por quê? Por que Noé amaldiçoou seu filho? Porque o coração de Noé, porque estava na arca,
já tinha ali uma amargura, já tinha um rancor dentro do seu coração. E Noé só pôs para fora aquilo que ele sentia. Então Deus quer tratar o coração do homem. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Jesus pagou o preço. Ele morreu por nós na cruz. E tudo nos foi dado. Pelo seu sacrifício, Ele deu o poder para nós sermos feitos filhos de Deus. Pelo seu sacrifício que Ele conquistou na cruz por nós, Ele nos deu o Espírito Santo de Deus. Por isso, quando você estiver com amargura, como diz a palavra, quando você estiver com amargura, tem que observar bem, para ver se o Espírito Santo ainda está com você. Porque em Efésios capítulo 4 diz, para não entristecer o Espírito Santo. Como que entristece o Espírito de Deus? Com amargura, com gritarias, com iras, enfim, com todas as coisas que contaminou o coração. É por isso que Jesus disse lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. A porta é a porta do coração. Se seu coração estiver limpo, Ele vai ceiar com você. Ele vai fazer a morada. E Jesus explicou para eles aqui. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam todo o homem. Contaminam o homem. Todos esses males saem do coração. Por isso que Davi, quando se humilhou diante de Deus, depois do pecado que ele cometeu com Batseba, no Salmo 51, ele sentiu que Deus havia se afastado dele. E ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, uma nova pessoa. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração sem pensamentos de adultérios, um coração sem pensamentos de homicídios, porque Davi mandou matar Urias, o marido de Batseba. Apesar de Davi ter sido um servo de Deus, apesar de Davi ter sido um homem que agradava a Deus, que era segundo o coração de Deus, Davi também teve falhas. Davi também errou, meu irmão, minha irmã. Assim como Noé errou, assim como Moisés matou um egípcio e escondeu o corpo na areia, assim como todos os servos de Deus erraram, meu irmão, minha irmã. Sabe por que nós erramos? Por causa da queda do homem no jardim do Éden. Por causa da queda do homem. E Davi pediu para Deus criar um coração puro. Davi se humilhou diante de Deus. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes, aqueles que querem ser recriados por Deus. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus não despreza. Então, quando o coração está contaminado, está cheio de ira, por que estou com raiva dessa pessoa? Por que meu coração está inquieto? Ó alma, aquieta-te. Por que a minha vida está assim? Por que eu ando com raiva de tudo, revoltado contra o governo? Talvez você esteja ouvindo algumas coisas que vai trazer revolta dentro do seu coração. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, antes de Deus me chamar, eu ouvia muito umas músicas, umas músicas assim, que falam muito sobre crime, sobre revolta, um tipo de rap, né? E eu ouvia muito essas músicas. Hoje também tem os funk, né? Que também é a mesma coisa. Então, esse tipo de música tem umas letras que traz revolta no coração da pessoa. E ela fica revoltada porque que o outro tem tantas coisas, eu não tenho nada, e começa aquela revolta e vai guardando no seu coração. Você começa a ter raiva das pessoas porque você vê, você não sabe quanto que a pessoa lutou para comprar aquele veículo, aquele carro.
Você não sabe quanto que a pessoa lutou para construir a sua casa e você julga a pessoa pelo que ela tem. Porque as músicas te incitam a ira. As músicas te incitam o ódio. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14 que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Todas as vozes, todas as músicas têm um sentido. Então eu ouvia aquelas músicas e eu ficava revoltado. Era uma revolta contra o governo. Era uma revolta contra ricos. O coração se enchia de tudo isso. Meu coração se encheu de raiva, de revolta. Eu era uma pessoa amargurada, revoltado. Mas depois que o Senhor Jesus se apareceu na minha vida, Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Tirou do meu coração a ira, a revolta. Mudou o meu ser. Talvez é isso que você precisa fazer na sua vida. É ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu poderia descrever todos esses sentimentos, mas ia ser uma mensagem muito extensa. Mas eu só vou ler aqui para você ver o que o coração produz. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Pensamentos maus. Pensamentos vingativos. Aí você pode ver uma lista de pensamentos ruins. A nossa mente é um campo de batalha que é usado por Satanás. É ele que lança os dardos inflamados. Se você não tiver o escudo da fé, o capacete da salvação, ou seja, se você não tiver a salvação em Cristo Jesus, se você não tiver a fé que vence o mundo, que é em Cristo Jesus, você vai ser um alvo de Satanás. A sua mente vai ser um campo frutífero para o diabo. Vai ser uma mina. Aí através dos maus pensamentos que ele lança na sua mente, aí vai lançar pensamentos de adultérios, prostituições, homicídios e te leva a fazer como fez com o filho pródigo. A gastar tudo com o dinheiro com as meretrizes. E depois comer bolotas de porco no chiqueiro. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E Jesus diz pensamentos ruins, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, contendas, inveja, blasfêmia. Ah, Deus não existe, e começa a xingar. Soberba, não preciso de ninguém. Loucura. Quantas pessoas que caminham para a loucura. Diz que os loucos zombam do pecado, porque não conhecem a Deus. Versículo 23 diz: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Contaminam o ser humano. Sabe quem está falando isso, meu ouvinte? Jesus, o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus criou todas as coisas junto com o Pai e com o Espírito Santo que pairava por sobre as águas, sobre a face das águas, dos abismos. Nada mais, nada menos do que o teu Criador é quem disse isso. O Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus Cristo, o teu Criador. Façamos o homem, no plural. Façamos o homem. Quem façamos o homem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. É o Senhor Jesus que está falando isso. É Ele que está dizendo que o nosso coração é mau. Quando o jovem rico chegou e elogiou o Senhor Jesus e disse: bom mestre, Jesus falou: bom é um só que é Deus. Eu estou aqui na terra como homem, eu estou aqui na terra como carne. Então, para você entender que nenhum ser humano é bom, somente Jesus, porque Jesus nunca pecou. Mas ele estava mostrando que nenhum ser humano na terra é bom. Ele só muda quando ele passa a ter o encontro com Deus. Como Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos,
Tu és mestre em Israel, Nicodemos. Você conhece toda a lei. Você conhece todos os trajes. Você conhece todas as formas, os ritos. E não sabe dessas coisas, Nicodemos. Quem não nascer de novo, nunca verá o reino de Deus. Tem que se tornar como uma criança. Tem que ser puro de coração para ver a Deus. Não no sentido físico, mas ver pela fé o operar de Deus. É ser como criança, puro. Talvez você ainda não esteja puro. Talvez você não esteja pura. Mas Jesus nos ensina. Para que nós venhamos a ser puro, temos que chegar ao Pai. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho, e Deus que vem em secreto te recompensará. Davi pediu para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Oh Senhor, eu errei. Oh Deus, eu pequei. Eu sei que as consequências do meu pecado o Senhor não vai tirar, mas o Senhor me disse: não morrerás. O Senhor perdoou meu pecado, meu Pai. Mas eu vou colher frutos amargos dele, porque o Senhor é justo. Deus faz justiça. Talvez você precise mudar este coração. A amargura no seu coração brotou tão grande, e você está tão perturbada, com sede de vingança. Oh Senhor Jesus, você tem uma sede de vingança dentro do seu coração. Santo Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegue ao Pai das luzes, chegue ao Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai purificar o seu coração, é Ele que vai transformar o teu coração. Deus vai trabalhar no seu coração e vai tirar essas impurezas. Vai passar você pelo fogo da provação, mas vai te limpar. Você vai ser provado, mas é para limpar. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, amarrados, 7 vezes mais aquecida. Eles não morreram queimados, nem cheirou a roupa deles. Mas Deus enviou o 4º anjo. O 4º homem estava lá dentro, passeando no fogo. Esse fogo não vai te queimar, meu irmão, minha irmã. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. A sua imagem tem que estar, a imagem de Deus tem que estar refletida em você. Quando o ouro é apurado pelo fogo, o oleiro vê o ouro, tira as imperfeições do ouro. Quando a imagem do oleiro reflete como um espelho no ouro, está no ponto. Está no ponto. Você estará preparado. Paulo foi um homem que Deus trabalhou no seu coração. Paulo era homicida, perseguia os cristãos. Tinha um coração duro. Ele consentiu a morte de Estevão. Estava lá e viu Estevão morrer. E aprovou a morte de Estevão. Paulo tinha um coração duro. Moisés também, apesar de ser o homem mais manso sobre a terra, Moisés matou um egípcio, quando era mais moço. Depois andou como peregrino, fugido. Depois ficou preso com o povo de Israel 40 anos no deserto. E ainda não entrou na terra de Canaã. Todos nós passaremos pelo fogo da provação. Paulo também passou pelo fogo. Pedro também passou pelo fogo. Foi provados. E foram aprovados por Deus. E as provações é quando aquele parente que você não gosta vai na sua casa. E ao invés de você fugir da tua carne, você vai lá no mercado e compra do bom e do melhor para aquela pessoa e trata ela como você gostaria de ser tratado. É dessa forma que Deus vai te provar. Ele vai colocar os espinhos na tua vida para te aperfeiçoar, para você suportar, para você gostar daqueles que não gostam de você, para você amar aqueles que não te amam. Ele vai colocar a tua família para vir na sua casa. Talvez você não vai gostar, mas é ali que Ele vai te apurar. É nesse fogo. É no seu trabalho, você não suporta o seu patrão, mas Deus vai te apurar ali. E é ali que você vai ter que ter paciência. É ali que Deus vai trabalhar no seu coração.
é numa fila de banco, você não suporta pegar a fila, você fica impaciente com a fila. Mas ali que Deus vai te apurar no fogo. É esses espinhos, é essas fornalhas que vão vir sobre as suas vidas. Deus vai trabalhar destas formas. Aqueles que te perseguem, Deus vai colocar aqueles que te perseguem para te perseguir. Sabe para quê? Para você orar por eles. Quando você começar a interceder por aqueles que te perseguem, eles vão sair da tua vida. E muitos salvos por causa da tua intercessão. Não esconda da tua carne. Não te esconda da tua carne. Pague o mal com o bem. Assim você vai amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça. Muitas pessoas acham que a fornalha é entrar dentro de um avião, o avião explodir. Não, não é isso. As fornalhas são as pequenas coisinhas. As fornalhas são as pequenas coisas que te rodeiam. Há um vizinho que te dá trabalho. É a pessoa que cuida, olha carro na rua, que você tem que suportar, que você não quer pagar para ele olhar o seu carro. São os espinhos da vida que Deus coloca a nós à prova. Como diz o apóstolo Tiago, sede por motivos de alegria, ou passardes por várias provações ou tentações. Bem-aventurado o varão que passa por provação, que é aprovado, que passa por tentação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida, ao qual Deus dará àqueles que o amam. Então, para ter esse coração puro, tem que passar pela paciência. Tem que suportar afrontas calado. É por um tempo, meu irmão, meu irmão. Não é todos os dias. É um tempo. Há um tempo para todas as coisas. Deus vai trabalhando em nossas vidas. A pessoa que passa por provação pode ser feliz, pode se considerar feliz. Porque quem é aprovado é aquele que está com Deus, que Deus ama. Deus prova aquele que Ele ama. Se está sem correção, como dizem aos Hebreus, já não sois filhos, mas sim bastardos. Mas a pessoa que é corrigida por Deus, esse é filho de Deus. Deus corrige, Ele açoita, porque Ele quer ver o bem daquela alma. Ele quer ver transformado esse coração de pedra num coração de carne, num coração puro, um espírito reto, transformado. Porque Deus, Ele nos trata dessa forma. Para nós agradarmos a Deus, começa primeiro dentro do nosso coração. É naquele pensamento. É quando os pensamentos estão puros diante de Deus. Quando você está com a sua esposa, ou quando você está com o seu esposo, e você não tem pensamentos impuros, o seu pensamento não voa longe. Então Deus, Ele está sondando os nossos pensamentos em todos os tempos, em todo momento. Em todos os tempos. Se aquela roupa está rasgada, por que você vai dar para uma pessoa? Você gostaria de receber essa roupa rasgada? Não. Então dê o melhor. Deus, Ele quer que nós demos o melhor para o nosso próximo. E não o resto. E não o pior. Deus está me corrigindo também, igreja. Deus primeiro fala comigo. Primeiro Ele fala com o pregador. É todos nós essa palavra. Nosso Pai quer nos transformar e fazer de nós uma nova criatura. Para que seja limpo o nosso coração, tem que ser refinado pelo fogo das provações. Mas também receberemos do Senhor a coroa da vida, a qual Deus nos dará naquele dia. Iremos passar por lutas neste mundo. Passaremos por tentações, por várias tentações, provações. Mas depois faremos como diz o apóstolo Paulo: completei a carreira e guardei a fé. Agora já me resta a coroa da vida,
a qual o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos o amam. Deus nos dará a coroa da vida. Por isso que o Senhor Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força, se faz violência para entrar nele. Mas também a recompensa é que Deus nos enxugará todas as lágrimas dos olhos. E lá não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, nem clamor. Lá é regozijo eterno, é uma alegria sem fim. Suporte as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. E no fim, você vai refletir a imagem do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Graças nós te damos, Pai Santo, por esta palavra. Ó Deus, eu te peço, como Davi pediu, cria em nós um coração puro, Senhor, e renova em nós um espírito reto. Cria em nós um coração de carne, Senhor. Dá um coração para nós igual ao teu. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, ó Pai Santo. Transforma, Pai, dá poder para estas vidas, Senhor, a mudar estes corações, a sair deste cativeiro de amargura, ó Senhor. Porque há tanto remédio que esta pessoa tem tomado e nada tem mudado, Senhor, este coração. Tornou-se um coração insensível, um coração que não sente mais nada, Senhor. Pedrificou, Pai Santo. Cria, Senhor, nesta pessoa um coração puro, um coração cheio de amor, de paz. Ó Deus de Israel, nos ajuda, ó Deus. Tu que sondas os nossos corações, Pai Santo. O Senhor que nos julga as nossas obras pelos nossos pensamentos. Ó Senhor Deus, trabalhe em nossas vidas, ó Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus de Israel. Ó Senhor, nos transforma dia após dia. Nos dá força, nos concede a Tua graça para suportarmos as aflições, as provações, as tentações, para que saiamos melhor, Pai, apurados, transformados, sendo semelhantes ao Senhor Jesus Cristo no amor, para que sigamos os Seus passos, ó Deus. Ó Santo Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados desses ouvintes, Senhor. Perdoa as suas iniquidades, perdoa as nossas iniquidades, Pai Santo, porque pecamos contra Ti, ó Senhor. Mas o Senhor é cheio de misericórdia, de compaixão. Ó Senhor, nos transforma, Senhor meu Deus. Ó Senhor, concede a Tua graça a essas vidas, a estes irmãos, estas irmãs, ó Pai Santo. Tira, Senhor, este rancor do coração, tira a amargura, o ódio, a vingança, Pai Santo, os pensamentos impuros, ó Deus meu. Ó Senhor, transforma por amor do Teu santo nome, transforma cada um de nós, até chegarmos à estatura de varão perfeitos, ó Deus santo e poderoso. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Senhor, muda pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, Senhor. Transforma as nossas vidas, ó Deus. Seja com estas almas. Talvez esteja aflito por causa do trabalho. Senhor, ajuda esta pessoa. Talvez esteja com raiva porque está passando necessidade, não tem dinheiro para pagar a conta de água, de luz. Senhor, envia os Teus anjos, supra essas necessidades. Faz, Senhor, como o Senhor fez com aquela viúva. O Senhor supriu a necessidade dela. Ó Deus, ela ia perder os seus filhos. Pai Santo e glorioso, ajuda estas almas, Senhor. Concede a força, concede a salvação e envia a provisão a estas vidas. Receba esta oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu sei, dentre os reis desta terra, Ele é o rei, meu amigo. Eu sei que de lá do infinito Ele me vê, meu amigo, a quem
sua mão nos momentos de aflição. Na escuridão, meu coração vê o perdão no céu. A vida é uma estrada longada onde meus pés vão ainda, mas sei que no fim dessa estrada outra estrada não finda. Um dia estarei nessa estrada mais além, e meu amigo a me esperar encontrarei, eu sei. Estrada longada onde meus pés vão ainda, mas sei que no fim dessa estrada outra estrada não finda. Um dia estarei nessa estrada mais além, e meu amigo a me esperar encontrarei, eu sei.